Então, tem um momento na nossa vida, assim, independente da profissão, você tem que ter um momento de solidão. Não a solitude, né? Que a gente fala solidão, de você estar sozinho. E isso foi há muitos anos, isso daí não se pratica dentro do relacionamento, por exemplo. Se você não tem esse momento de privacidade psicológica, nenhum relacionamento resiste. Eu poderia definir uma definição básica, só para a gente criar um raciocínio em comum com os ouvintes, que solitude seria um certo tipo de solidão que você está mergulhado na felicidade. É um isolamento. É um isolamento. Isso, não é uma solidão. É um isolamento. Saudável, um isolamento saudável, mergulhado. Não é um cancelamento. Mergulhar. Que agora nós estamos cancelando tudo, mergulhado, né? A moda agora é cancelar. Na felicidade. Eu ia te falar, acabei te cortando, você ia falar um negócio, acabei te cortando, não? Não, exatamente isso. É assim, é um isolamento que você precisa se isolar um pouco da agitação, do momento que nem você falou, é uma hora que você fica, vai, das 3... 40, 50 minutos. Eu nem percebo 20 porque... minutos por dia desse isolamento. Tranca a porta. Às vezes eu tô lá, a minha empresa tem 2 andares, às vezes eu falo, gente, olha, eu vou fazer uma coisa, ninguém me incomoda. Ouvir o som do silêncio, digamos assim. Exatamente, eu tranco a porta, eu fico lá respirando, fico pensando. Às vezes a minha cabeça tá tão agitada, a gente tá muito cheio de informação. E assim, uma coisa que tá prejudicando a humanidade. Essa semana eu ouvi Você sabe que eu participo daquelas pesquisas de estudos, de educação, sobre educação. Claro. Eu trabalho muito ativamente na área psicológica e educacional. Sim. E você como psicóloga, você estuda a fundo mesmo, né? Exatamente. Eu peguei Nós temos Fiquei chocada com os dados que a gente teve de uma pesquisa da Faculdade de Harvard e foi a mesma assim, com a mesma matéria em Cambridge, na Inglaterra, sim, com as mesmas matérias. Pela primeira vez na humanidade, os filhos estão tendo QIs menores que dos pais. Olha que loucura. O QI do filho está sendo menor que dos pais. Sempre o QI dos nossos filhos ou da nossa nova geração sempre é maior do que a geração anterior. Alguns pontos, 1 ponto, 2 pontos, entendeu? Mas sempre é maior. Sim. Nunca a menor. E aí, dessa vez, eles estão assim abismados. Graças a quê? A cultura do entretenimento. E uma outra coisa que a humanidade não está percebendo. Nós estamos vivendo numa velocidade tecnológica alucinadora. Nós estamos, assim, vivendo numa velocidade onde, assim, eu quero informação agora. Eu preciso... Escravo da tecnologia, digamos assim. Então, só que nós esquecemos que o nosso corpo é analógico. Nosso corpo não é digital. Aí está o fundo da desgraça da humanidade. É complicado isso, hein? Porque o nosso corpo, ele é um reloginho, você come, aí ele vai pro seu aparelho digestivo, ele vai fazer toda aquela toda a química, aí vai distribuir as químicas, aí seu corpo, fluxo sanguíneo, tem todo um reloginho, todo um sistema, né? Rose, uma coisa que me chama muita atenção, eu já te conheço acho que mais ou menos uns 3 anos, 4 anos mais ou menos. Eu vejo que você é uma mulher que você tem várias vertentes, por exemplo, você tem 4 faculdades, além disso você sabe tocar, você mexe com música, você já pilotou avião ou você avião não, ainda não. Mas assim, você eu andei anda de moto. De moto, ando. Você o tempo inteiro você está exercitando a sua mente, ou seja, é bem perceptível pelas conversas que a gente tem que você tem, além de um capital intelectual de alto nível, você também tem uma inteligência de alto nível. E a gente percebe isso. Não, esse é um fato. Tem um livro chamado Aprendendo Inteligência, do professor Pierre alguma coisa, que eu esqueci agora, Pierre alguma coisa, que depois eu vou procurar. E ele tem são 4 ou 5 livros. Ele já morreu, faz pouco tempo, faz poucos anos. Ele fala muito disso, que é importante sim você trabalhar
aprender a inteligência, exercitar a inteligência, exercitar, e a inteligência se aprende. Ele estava falando sobre isso. E vai de encontro com o que você falou. De repente, os nossos filhos, ou boa parte deles, estão emburrecendo porque estão deixando de exercitar a inteligência. Exatamente. Lembra as brincadeiras? Eu até estava comentando esses dias, eu não lembro com quem, a gente estava falando de brincadeira, acho que foi ontem. Eu estava falando de brincadeiras. Antigamente a gente brincava de war, banco imobiliário, você tinha que raciocinar, você tinha que montar estratégia, você jogava, você tinha que ficar... Hoje não, hoje as brincadeiras, você tinha que montar cenário, lembra? Sim, você pegava as coisinhas, montava o cenário. Até o Playmobil, que a gente fala, aquilo lá é extremamente criativo, extremamente educativo, aquele joguinho. Certo. Então você tinha que montar o cenário, você tinha que, aqui eu vou colocar o banco, aqui eu vou colocar a escola, aqui eu vou colocar os hominhos, guardinhas. Então você montava, você criava, de certa forma, às vezes alguma coisa bobinha. A Estrela fez muitos jogos criativos. Tinha aquele mosaico. A Grow também fazia. Então, tinha aquele da memória, que era as 4 cores, que você tinha que... Sim. Nossa, aquilo era um desafio, né? Que eu adorava aqueles... Você tinha que acertar as cores sequenciais. Isso tudo trabalhava o quê? O QI, o intelecto, a movimentação de pensamento. Palavras cruzadas. Palavra cruzada. Até hoje, esses tempos atrás, tinha uma senhora que morreu com 100 anos, 101 anos. A mãe de um grande amigo nosso. Mudou de casa, né? Mudou de casa. E você acredita que ela fazia a palavra cruzada? Que maravilha, hein? Eu achava tão bonitinha. Você chegava lá, toda sentadinha com um monte de livrinho. E ela fazia rapidinho. Tome vinho e faça a palavra cruzada. Olha então, isso tudo exercício. E a mente, se você não usa, atrofia, né? Nossa, o nosso corpo é assim. Em falar em atrofia, eu fiquei sabendo que nas redes sociais... Timerson, me explica aí, tem certas palavras que não pode ser mais utilizada nas redes sociais? Senão você porque é cancelado. Você é cancelado, é travado, é isso? Tem certas palavras que você não pode usar mais, é isso? Por exemplo, você tem que tomar cuidado para falar panda, Emia... Mas você não pode falar essas palavras mais? C19... Não pode falar essas coisas mais na rádio? Na rádio eu não sei, mas digamos assim, nas redes sociais, de uma maneira geral, falou. Sei. Bloqueadas. Essas... Algoritmo, entendi. Nada como falar com uma pessoa entendida. Mas assim, por exemplo, vamos imaginar que eu estou falando, nós estamos enfrentando uma situação global e nós temos um vírus aí. Se eu falar o nome do vírus, eu posso ser bloqueado, é isso? É isso? Não. Se eu falar, porque hoje nós temos uma situação aí no mundo chamado PAN, né? Pontinhos Mia, né? Então, se eu falar o nome, eu posso ser bloqueado se eu falar essa palavra na internet, sim, né? No YouTube. Uma redução do seu views lá. Olha, quantos views você tem, eles diminuem. Que loucura, né? Até isso, pessoal. Mas isso aí não é um certo tipo de 100, né? Uau, né? Uma ditadura, quer dizer, a gente está enfrentando tudo isso. Uma ditadura. É que a gente, quando começa a falar sobre solitude, que é uma forma de ampliar a mente, ampliar a sua inteligência, ampliar a sua individualidade, exatamente. Né? Os monges... Fazer reflexões, né? Para você ter uma ideia... caindo na política. Não, mas olha, a questão do... sempre... para você ter uma ideia, assim, a questão da solitude, ela é uma prática milenar. Então, ela, desde os monges, ela vem várias... Desde que o mundo é mundo, várias não só a parte... lá a chinesa, a cultura chinesa, japonesa, que são as culturas orientais. As orientais, que até hoje eles trazem isso, mas a gente tem isso até na própria Bíblia, que fala meditais. Então, os judeus meditam muito. Então, a questão dessa introversão do seu psique tão bom é muito importante você estar em silêncio, ouvir o silêncio. É uma coisa maravilhosa, eu adoro.